Nesse vídeo você vai aprender a fazer uma pintura de pele clara, homogênea, lisa, sem pontinho branco, sem aquele efeito granulado, mesmo que você use uma folha horrível, com uma textura muito alta e mesmo que você utilize materiais baratos. Aliás, esses são os materiais que vou utilizar nesse vídeo. Folha com muita textura e materiais escolares, beleza? E para conquistar nosso objetivo nesse vídeo, que é uma pintura de pele lisa, homogênea, você vai seguir 3 pontos no próximo desenho que você fizer. Os pontos são fazer 2 tipos de sombra. O ponto 1 é esse, tá? 2 tipos de sombra. Uma bem escura, outra mais clara. Assim você vai apertar o lápis fazendo sombra chapada e fazer uma sombra com uma mistura maior de cores. Isso, por si só, já faz a pintura ficar homogênea e lisa. E o melhor, dá profundidade ao desenho com efeito 3D. Ponto número 2. Use pelo menos 3 cores na parte clara para fazer um degradê suave. Como vamos usar pouca pressão no lápis nessa parte clara, a pintura não vai ficar nem lisa nem homogênea. Vai ficar cheia de pontinhos brancos ou como se estivesse granulado, o que não é o nosso objetivo aqui. E é possivelmente esse o problema. Isso se resolve, galera, com o terceiro ponto, que é usar ou algodão ou um papel higiênico. Sim, um papel higiênico. Vai utilizar com força um algodão, um papel higiênico, pelo menos 2 vezes ao passar a camada desses lápis de cor na parte clara do desenho. Você vai ver como fazer isso da forma certa, tá? Para deixar uma pintura sem pontos brancos, sem granulado, mesmo com uma folha com muita textura. Enfim, rapaziada, agora sim que você já viu tudo isso, vamos desenvolver esses 3 pontos aqui ao decorrer do vídeo, beleza? Então vamos começar logo aqui o nosso tutorial, lembrando que todas as cores, todos os materiais que eu utilizei vão estar aqui na descrição. Os lápis essenciais que você precisa ter, os não essenciais que você pode substituir, beleza? Então vamos aqui para o tutorial. Começando. Passe o bordô, como você está vendo aí. Se não tiver o bordô, veja na descrição para saber quais lápis são essenciais ou não. Enfim, no caso, se você não tem um bordô, o lápis essencial, que é o canela, poderia ser usado aqui no lugar, beleza? Enfim, passe por toda a parte da sombra mais suave. Não comece fazendo a sombra mais escura de jeito nenhum, beleza? Me escuta, só me escuta que você vai entender tudo. Enfim, faça sempre um degradê para fora da sombra, tá? Conforme você vai passando aí o lápis bordô, sempre em direção a esse ponto de luz, aos pontos de luzes aí do seu desenho. Porque a única parte chapada desse desenho, dessa pintura, vai ser a sombra mais escura que vamos fazer, beleza? Enfim, depois do bordô, aí sim você vai passar o marrom escuro, que é onde vai ser a sombra chapada. Cara, use um pouco mais de força nessa parte, tá? Dessa sombra mais chapada, mais escura, beleza? Porque aqui realmente, para deixar uma pintura lisa e homogênea, a gente vai apertar um pouco mais os lápis, tá? Não vamos fazer isso no desenho todo, senão o desenho não vai ficar do jeito que a gente quer, beleza? Vai por mim que não vai ficar. Só nessa parte da sombra mais escura que você vai apertar um pouquinho mais o lápis, beleza? Depois, galera, você passa o rosa chiclete e o laranja por cima desse marrom escuro. Por que você deve fazer isso? Porque você não vai querer uma pintura sem vida no seu desenho. E pode ter certeza que passar esses outros lápis vai dar mais contraste ao seu desenho. Para finalizar essa sombra escura, aí você vai passar o marrom, depois você já passou os outros lápis, tá? Você vai passar por cima de tudo. Dessa forma, galera, você vai fazer sua primeira sombra no seu desenho mais escura, de forma lisa e homogênea. Pode testar aí no seu desenho, se você está fazendo, tá, o tutorial junto comigo, está desenhando junto comigo, pode ver que dessa forma vai ficar bem homogênea e bem lisa. Agora vamos fazer a sombra suave ficar lisa e homogênea também, certo? Enfim, como você já pode estar vendo aí, eu estou passando o canela por cima do bordô. E você vai notar que passando suavemente, a pintura vai ficar cheia de pontos brancos e granulados. Ó, observação,
não passe o canela mais de uma vez, porque senão vai piorar essa situação, tá? Vai ficar ainda mais granulado, ainda vai ficar com mais pontos brancos, beleza? Porque, bom, por que isso acontece? Logo você vai entender melhor e você vai ver a importância disso, de utilizar menos e utilizar uma camada do canela, tá? Porque, enfim, a diferença, isso daqui vai fazer toda a diferença entre ficar homogênea e lisa ou não, beleza? Enfim, sem contar que muita chamada do canela vai deixar o desenho muito sem contraste, sem vida. Você vai precisar misturar as outras cores para deixar totalmente homogênea, mais bonita, beleza? Os próximos lápis, galera, sempre são o rosa chiclete, o laranja e o salmão. Se você está se perguntando, Daniel, e esse lápis da Supersoft aí? Eu não tenho. Galera, é o mesmo lápis que eu estou utilizando, a mesma cor do lápis da Supersoft escolar. Não se preocupa com isso. Então por que você está utilizando? Calma, eu vou te explicar isso, beleza? Mas relaxa que você vai entender, porque, enfim, cara, isso daqui é só uma questão de não ter muita paciência e querer colorir um pouco mais rápido, certo? Não se preocupa com isso. Você vai entender logo mais quando a gente for colorir a parte clara da pele. É bem interessante isso, você vai gostar. Enfim, galera, e como vocês estão vendo aí, estou passando este laranja por cima de tudo até agora, né? Isso vai deixar uma pintura mais homogênea, beleza, rapaziada? Vai ficar bem mais bonita essa pintura com esse laranja. E logo em seguida você vem aí com o magnífico salmão. E depois, novamente, o rosa chiclete. Daniel, você tá passando os lápis novamente. Você já passou eles. Sim, os lápis claros, galera, são os que você mais vai utilizar, o que você mais vai passar camadas. É importante frisar isso. Por quê? Com esses lápis, com essas cores mais claras, isso vai evitar o efeito granulado, que é feito principalmente, tá, por essas cores mais escuras, principalmente que você utiliza lápis da Faber-Castell escolar em folha com mais textura, tá? Como eu disse, por isso que o canela você deve utilizar menos camadas de lápis, menos camadas dessa cor canela, porque é mais escuro. Sempre passe mais camadas de lápis mais claros, porque isso vai evitar que sua pintura fique com esses pontinhos brancos, certo? Porque você vai poder passar muito mais camadas aí no seu desenho. Para finalizar esta sombra mais suave, galera, você vai usar o rosa claro. Porém, não utilize com muita força, tá? Você pode até ver aí que eu passei outras camadas dos outros lápis. Enfim, você não vai utilizar o rosa claro com muita força. Por que disso? Porque você vai evitar algo muito comum de acontecer, que é você retocar e não poder retocar com os outros lápis. Se você passar com muita força, você não vai poder retocar. Se você passar um pouco mais suave, com bastante mais camadas do rosa claro, você tem a possibilidade de retocar a pintura com outros lápis. E isso é muito importante para deixar a pintura mais lisa e homogênea. E aí sim, quando você terminar de retocar e a pintura tiver do seu agrado, você pode utilizar o rosa claro com um pouco mais de força, beleza? Então, rapaziada, agora sim que a gente terminou a sombra, tanto a sombra clara quanto a sombra mais escura, a chapada mesmo, agora nós vamos para a parte mais clara da nossa pintura da pele clara aqui, certo? Só antes eu tô demarcando aí porque esse Tomioka tem esse efeito de água aí, esse não é nem suor, é água mesmo, tá? E enfim, tem essas gotas no rosto dele, eu tô demarcando aí com lápis mais claros só para deixar marcado mesmo, beleza? Mas enfim, a parte clara é onde mais fica pontos brancos e é a mais difícil de deixar bem lisa, né? Mas enfim, como você vai poder fazer essa parte clara da pele com degradê, ficar lisa e homogênea? É exatamente isso que nós vamos ver agora, neste ponto. Bom, vamos por partes. Primeiro, lembra que falei dos lápis da Supersoft, né? Agora que vai ficar importante. E enquanto eu estou fazendo essas gotas de água aí, até é bom eu explicar isso.
Pois é, galera, eu só utilizo eles porque eles são macios e são mais rápidos de passar na folha. Mas tem um problema aí, tem um grande probleminha em fazer isso. Por quê? Bom, eu devo admitir que fazendo isso, aí ó, eu tô começando agora a passar os lápis da Supersoft, beleza? Eu utilizo o salmão e o rosa chiclete da Supersoft e o escolar também. O da Supersoft é quando eu quero adiantar mais a pintura e aí eu faço a parte mais clara dessa forma porque eu posso movimentar com movimentos circulares maiores e bem mais rápido. Isso adianta muito a pintura. E o lápis da Supersoft, por ser macio, eu posso fazer isso. Só que o problema, galera, é que isso deixa a pintura muito granulada e muito com pontinhos brancos, que é exatamente o que a gente quer evitar aqui no nosso tutorial, né, que você está acompanhando aqui agora. Então você percebe que eu até passei mais camadas dos outros lápis da Faber-Castell e até acelerei um pouco mais o vídeo, porque lápis da Faber-Castell escolar a gente tem que passar um pouco mais devagar, tá? Isso é normal, mas enfim, isso acontece principalmente porque a gente tá passando muito rápido, então é normal ficar com esses pontos brancos e granulado. Então a solução é este algodão aí que vocês estão vendo eu passar agora. Passe com bastante força. Você vê que até a câmera balançou. E é para passar com força mesmo, cara. E você vai espalhar bem aí esta camada de lápis de cor no desenho. Então, cara, é muito importante você fazer isso, porque vai tirar esses pontos brancos. Utilize o algodão ou papel higiênico com força mesmo, até ficar uma pintura mais lisa. Tá? Vocês vão ver aí que vai te ajudar muito a fazer uma pintura mais lisa e homogênea na parte clara. E então, aí sim, você vai vir novamente com mais camadas dos outros lápis. Dos lápis salmão e do rosa chiclete. Passe mais camadas. Daniel, eu passei mais camadas desses lápis e ficou granulado de novo. Ficou com pontos brancos de novo. O que é que eu faço? Passa o algodão de novo. Então é o que eu falei no início do vídeo. Você vai utilizar o algodão pelo menos 2 vezes. Eu acho que nesse desenho eu nem utilizei de novo, né? Mas enfim, a não ser que eu tenha cortado no vídeo, porque eu acho que eu sempre uso pelo menos 2 vezes. Mas enfim, quando você utilizar o algodão e ficar essa pintura mais lisa, você perceber isso, que tá mais lisa, aí sim, você vem com o rosa claro. Como vocês estão vendo aí no vídeo, eu passando o rosa claro. Já parti já pro degradê, nem passei por cima das outras cores. Mas enfim, só para adiantar mesmo. Mas você pode ver que eu já estou passando ali o rosa claro para fazer esse degradê. E vou passar por cima das camadas de salmão e rosa chiclete também. Daniel, passei uma camada, ficou ainda ruim. O que é que eu faço? Você pode passar o algodão de novo e você pode também fazer mais camadas com o rosa claro. Não faça muitas camadas com o rosa chiclete e o salmão, tá? Não faça isso, porque pode criar uma outra sombra no seu desenho. E o que a gente está buscando aqui não é uma outra sombra, é uma transição entre as cores, para sair de um ponto um pouquinho mais escuro e até o ponto branco da folha. Então é só uma transição entre as cores, não é uma sombra, beleza? É muito importante você entender isso, senão isso daqui pode fazer toda a diferença no seu desenho. E aí de resto, cara, você vai passando o rosa claro até a pintura ficar sem os pontinhos brancos. Beleza? E se continuar, se sua folha for muito texturizada, aí você pode utilizar o branco. Mas o lápis branco pode suavizar muito a sua pintura. Então, use com bastante cuidado, use bem suavemente o lápis branco. Beleza? Enfim, galera, terminando aqui essa pintura, só fazendo esses pontos de água no rosto dele, terminamos a pintura da pele. E assim você vai fazer uma pele clara,
sem pontinhos brancos, fazendo os pontinhos brancos sumirem mesmo, sem uma pintura que fique granulada, enfim, uma pintura lisa, homogênea, suave, chamativa e muito bonita para a pele dos seus personagens de anime a partir de agora. Eu espero que este tutorial tenha te ajudado, eu espero que você saia desse vídeo com conhecimento para evoluir ainda mais os seus desenhos. Eu realmente espero ter te ajudado, e se eu te ajudei, por favor, peço que deixe o seu gostei. Se você acompanhou até aqui, clica no like agora, se você ainda não clicou no like, deixa a sua curtida. E, é claro, se eu te ajudei e você não é inscrito ainda deste canal, pode ter certeza que tem vários outros vídeos que podem te ajudar. Tem outros vídeos, outros tutoriais neste canal que pode te ajudar muito. Eu vou deixar a playlist aqui agora para você só clicar e assistir playlists com mais tutoriais de pele, com mais tutoriais de pintura como esse, com tutoriais de desenho. Inclusive vou deixar o tutorial de desenho deste Tomioka aqui, do esboço, para você assistir agora se você quiser também, beleza? Enfim, é isso, galera. Tamo junto, é nóis e até o meu próximo vídeo. Fui!